O castigo que eu merecia estava sobre ele. Então, o Evangelho para mim é por pura graça. Não me custou nada, mas para Cristo custou tudo. Então o Evangelho para mim veio de graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas para mim foi suave. Para ele morreu pelas nossas transgressões. Então, a morte de Jesus lidou ou tem que lidar com a realidade do pecado. Então, o pecador precisa entender quem ele é por natureza. Não é o que ele faz. O que ele faz é consequência do que ele é. Entende? A laranja é fruto da semente e da vida que está no pé de laranja. O fruto é consequência do que a natureza daquela semente, daquela vida que está naquele organismo produz. A maçã, a laranja, seja lá qual for a fruta. Entende o que eu estou falando? O fruto é consequência da natureza daquela espécie, daquela fruta. O fruto é consequência. O fruto dos nossos pecados. A prostituição, a maledicência, o adultério, o roubo, as inimizades. Isso é fruto do que somos. Então, esse é o meu... Não, pecado. Você poderia não produzir nada disso e ainda assim está condenado. Porque é a natureza, o problema é a natureza. Cristo não veio resolver o problema dos nossos frutos. Ele veio resolver o problema da nossa natureza. Por isso que ele precisa fazer uma nova criatura de todo ser humano pecaminoso que se chega a ele. Então, a morte de Jesus lida com um problema relacionado à nossa natureza. Então, o teu ouvinte, ele precisa entender quem ele é. Paulo diz em Efésios 2, por natureza, filhos da ira. Presta bem atenção no que Paulo falou. Por natureza, não por frutos. Vocês não são filhos da ira porque vocês estão mentindo. No dia que vocês não mentirem, vocês vão ser amados por Deus. Não, ele fala assim, é por causa da natureza. São filhos da ira de Deus. Por causa da natureza de vocês. Porque vocês estão fazendo aquilo que a sua natureza diz e aquilo que o diabo insinua. Fazendo a vontade da carne, da sua natureza e do diabo. Não é isso que tem em Efésios capítulo 2, 1, 2, 3 em diante? Está tudo lá. Filhos da ira de Deus por causa da natureza. Então Deus não veio nos melhorar um pouquinho. Deus veio falar assim para mim e para você, essa natureza não serve. Eu não posso caminhar com você nessa condição. Eu não posso caminhar com você por causa da sua natureza. Eu sou santo, você é pecador. Por natureza. Por isso que aquela ideia, eu particularmente entendo que ela é mentirosa. Quando a pessoa fala assim, o pecado não é uma coisa boa. Ele é uma coisa boa. A consequência dele não é boa. Mas o pecado para nós é coisa boa. É coisa ótima. Porque ele faz parte da nossa natureza. O que é natural para nós é legal. Por isso que você e eu temos dificuldade de amar. Porque vai contra a nossa natureza. Por isso que eu e você temos dificuldade em perdoar. Por quê? Porque vai contra a nossa
natureza. Isso só pode ser e só é capaz por causa do poder do Espírito Santo que é colocado em nós, para que eu possa e você possa tentar de alguma forma diminuir o estrago e sermos um pouquinho semelhantes a Jesus. Como diz Romanos 6, para que eu e você não sejamos escravos do pecado. Não mais, Paulo fala, não mais escravos do pecado. Por isso que Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, a primeira coisa é negar a si mesmo. Porque se você continuar na sua própria natureza, não tem como me seguir. Para me seguir, tem que condenar a sua natureza. Então você precisa crucificar as suas vontades, a sua natureza pecaminosa. Porque não tem como caminhar comigo na sua natureza. Entende como a coisa não fica desequilibrada? Jesus diz, não tem como. Quer me seguir, quer caminhar comigo? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Crucifica a tua natureza para que você possa me seguir. Não tem como você permitir com que ela escape da cruz. Ela precisa ser eliminada e a minha vida surge em você. Então Deus teve que lidar com a nossa natureza, primeiramente falando, ou primariamente falando. Ele precisa destruir isto. 2, verso 1, 2, 3, em diante, até o 10, se não me falha a memória, você tem todo o contexto exposto aí da nossa natureza, porque nesse capítulo 2, Paulo primeiro ele mostra a nossa desgraça. Do verso 5 em diante, ele vai falar assim, mas esse mas vale toda a beleza do evangelho está nesse mas. Deus que é rico em misericórdia, por seu grande amor, ele vai expondo, nos amou, nos ofereceu o seu Filho Jesus, a graça, a salvação, o perdão. Pode? Só fazendo um comparativo, como a nossa natureza pecaminosa e para nós é prazeroso e muito fácil o pecado, assim como para Deus é muito fácil amar, porque essa é a natureza dele. É isso aí. A gente entende que não é fácil para Deus nos amar, porque essa é a natureza dele. E quanto é difícil nós amarmos como Deus ama por causa da interferência da nossa natureza pecaminosa. Porque dentro de nós há dois mundos agora habitando aqui dentro. O mundo e a vida de Deus e a nossa natureza. A nossa natureza não foi retirada, não foi erradicada. Ela vai ser erradicada com a nossa morte. Aí, na ressurreição, nós estaremos totalmente livres desta influência maligna que nós produzimos. Não é nem o diabo, é nós. O diabo usa ela a favor dele. Assim como Deus vai usar através desse poder que ele nos concedeu, a nossa vida em favor dele. Mas para nós é muito difícil amar como Deus ama. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Você pode ver que você não ama de bate-pronto. Você reluta, porque é desconfortável para nós. Precisamos morrer para amar como Jesus ama. Silenciar a nossa natureza. Aí lembra do fruto do Espírito? Fruto do Espírito. Qual é o carro-chefe do fruto? Amor. O fruto do Espírito é amor, benignidade. Aí ele vai pontuando lá. Mas o carro-chefe é o amor. Então, ele precisou lidar com essa nossa natureza terrível. O segundo ponto. Primeiro foi lidar com a nossa natureza. O segundo ponto é lidar com a justiça. Deus precisa ser justo. Deus precisa punir o pecador.
A justiça de Deus precisa executar o pecador. Ele precisa aplicar a sentença. O pecador está debaixo de uma maldição. Em Adão, todos morremos, todos fomos em Adão condenados, separados de Deus. Morte eterna para todo mundo que está em Adão. Essa é a consequência do pecado original. Afetou toda a raça humana. Influenciou todo ser humano. Em qualquer ambiente que esteja um ser humano que não nasceu de novo, ele vai ser afetado pela maldição do pecado. Ele vai cometer um ato que é da sua própria natureza pecaminosa. Quando ele cometer esse ato, quando ele deixar esse ato ser praticado, vir para fora, ele já está condenado, mas agora Deus precisa o quê? Aplicar sobre ele a sua ira. Aplicar sobre esse que está o seu castigo. Deus precisa ser justo com aquilo que ele falou. Então, o pecado precisa ser resolvido. Deus precisa resolver essa questão. Eu sou por natureza pecador. Deus precisa, por natureza da sua justiça, resolver esse dilema comigo. Aí eu chego diante dele e falo, eu sou pecador, tenho um problema, não sei como resolver, nada que eu possa te apresentar, me livra disso. Ele falou, eu sou justo, sou um rei, um senhor de justiça, preciso aplicar sobre você uma sentença. Essa sentença é uma sentença de morte e é morte eterna. Como é que eu resolvo isso aqui? Temos um problema. Imagina essa situação. Temos um problema aqui que precisa ser resolvido. Aí no meio de tudo isso, o filho levanta a mão, ó, é o seguinte, vou resolver o problema de vocês dois. Eu entro no meio de vocês. Entre vocês eu entro aqui nesse meio. Você aplica a sua justiça sobre mim e eu vou te substituir na cruz. Tá bom para vocês? É isso que Jesus fez. Aí Deus foi justo. Aplicou sobre Jesus a sua justiça. Aí Jesus olhou para mim e falou, olha, porque eu te amo, eu vou receber todo esse castigo. Aí ele vai no meu e no teu lugar. Por isso que Paulo fala que ele é o nosso, aquele que vai intermediar. Ele é a nossa ponte. Aquela ideia que o pastor Luiz às vezes usa, do lado de Deus ele segura como Deus, do lado do homem ele segura como homem e liga ambos. Porque ele é totalmente humano e consegue me segurar. E totalmente Deus e consegue segurar na mão de Deus. Só que ele consegue ser um Deus santo e um homem puro. E por causa dele eu não sou consumido por Deus e por a santidade de Deus, pela justiça de Deus, porque tudo foi resolvido em Cristo Jesus. Quem me escuta, quem te escuta, quem nos escuta, precisa entender isso. Precisa entender a condição dele, o que a condição dele faz, como ela afasta essa pessoa que te escuta do próprio Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Aquela conversa que a gente escuta, né? Todo ser humano é filho de Deus. Não, não é. A Bíblia diz, todo aquele que o recebeu. Quem o recebeu? Deu-lhes o poder de serem chamados ou se tornarem filhos de Deus. Então não é toda a criatura é filho de Deus. Não. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus. Se não me falha a memória, se alguém quiser confirmar, João 1, capítulo 12, se não me falha a memória. Está lá. Todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O resto é criatura afastada de Deus. É isso mesmo? João 1, verso 12. E que somos, sem Cristo, criaturas e nada mais. Criaturas condenadas. Portanto, a todos os que receberam aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Viu? Só quem o
creu e o recebeu. Recebeu aqueles que creem. Entende? Então Deus precisa ser. Então, a morte de Jesus, por que Cristo morreu? Primeiro, ele tem que lidar, ou teve que lidar com a nossa natureza. A nossa natureza não pode ser ajustada, ela precisa ser eliminada. Então ele precisa nos conceder uma nova vida. Ele não veio arrumar a velha vida, ele veio dar uma nova vida. O pecador precisa entender isso. Ele tem um problema sério com Deus por causa da sua natureza, e só quem pode livrá-lo desta ira de Deus é Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus precisa ser justo, precisa condenar esse pecador. Olha, você tem um problema diante de Deus, a sua natureza te separa de Deus. Há um problema entre você e Deus. A única solução para o teu problema com Deus é Jesus Cristo. Não existe nada nesse mundo que vá fazer você escapar do juízo e da justiça de Deus. Somente Jesus Cristo pode fazer isso para você. Aí você apresenta João 3,16 para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só como é grande e profundo o amor de Deus. Tal foi a maneira com que Deus te amou, que ele enviou o Filho dele até você. Ah, mas eu não quero, não ligo para isso, não aceito isso. Então deixa eu ler João 3,36 para você. Todo aquele que rejeita o Filho de Deus, sobre os tais permanece a ira de Deus. Você não quer receber Cristo, mas entenda e sai daqui consciente disso. E sobre você continua a ira de Deus. Porque a gente só fala de João 3,16. A gente nunca fala de João 3,36. Não é isso que está aí? Sobre os tais, veja só que interessante. Sobre os tais virá a ira de Deus? Permanece. Então, olha para o teu amigo de serviço, olha para o teu vizinho que não conhece Jesus, olha para as pessoas que estão ao teu redor e não conhecem Jesus. Agora visualizem ela desta forma como João 3,36 está dizendo. Sobre estas pessoas permanece a ira de Deus. Está lá. Ela não tem como ser retirada. Para que a ira seja retirada, para que haja paz entre o pecador e Deus, se nós usarmos a linguagem do Antigo Testamento, um sacrifício precisa ser apresentado. No caso do ser humano, o sacrifício foi oferecido. O perfeito sacrifício que nos livra da ira de Deus foi oferecido por Deus. Não foi oferecido por nós a Deus. Deus ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito. Entende? Eu vou te enviar lá. Lembra que Jesus falou? Ninguém tira a minha vida. Eu dou. De livre e espontânea vontade, ele está dizendo. Ninguém... Não, eu posso te conceder... Não, ninguém tira nada de mim, filhão. Você não entendeu, Pilatos. Ninguém tira nada de mim. Eu concedo. Foi para isso que vim. O propósito de eu estar aqui encarnado é este. Eu poderia fazer assim, ó. Milhões de anjos estariam aqui. Tu ia ver quem é dono do reino mesmo, do império. Mas não, para essa hora eu vim, para esse é o meu momento. Eu preciso, é quase Jesus falando, eu preciso que tu me condene, anda logo com isso aí, vai. Foi para isso que vim. É como se Deus preparou para ele o sacrifício perfeito
que vai trazer a paz ao coração dele. Porque ele vai aplicar a justiça e vai poder dizer assim: agora eu sou justo. Além de ser justo, eu posso também ser justificador de todo aquele que crê em você, filho. Eu posso transportar para os tais a tua justiça. A perfeição da tua vida eu posso colocar sobre esses que te amam, que entenderam quem você é e entenderam o que você fez por eles. Eu posso olhar para esses e por causa do amor que eles devotam a você, eu posso amá-los também. E posso me aliançar com eles, porque o que tu fez é perfeito. Você conseguiu, e você, através dessa sua morte, eu posso me aproximar dos tais. E posso fazer dos tais pecadores, agora filhos meus justificados. Porque eu aplico a justiça, mas eu também posso ser justificador de todo aquele que nele crê. Então, a morte de Jesus, ela lida com estas duas, principalmente com essas duas coisas. Ela lida também com a substituição, como eu acabei de falar. Cristo tomou o nosso lugar. Morreu, como Paulo fala, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, ele indica, o termo que Paulo usa, morreu em nosso favor, morreu em nosso lugar. Ou a linguagem que eu acabei de falar, de Isaías 53, ele levou, o Cordeiro levou sobre si as nossas transgressões, o servo sofredor de Isaías 53. Tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então, o pecado precisava lidar com a nossa natureza. O pecado não, a morte de Jesus precisou lidar com quem eu sou, precisou lidar com a justiça de Deus e precisou lidar com um sacrifício perfeito, a substituição, o homem que não tem pecado algum. O sacrifício perfeito. Quando você abre, por exemplo, 2 Coríntios 5, 21. Aquele, se você quiser acompanhar aí, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Veja só. Cristo é o sacrifício perfeito. Por que é perfeito? Porque não conheceu o pecado. A sua natureza humana é perfeita. Cristo foi o homem perfeito. Por ser perfeito, não deveria ser condenado. Não havia o que dizer da vida de Jesus. Não havia pecado na vida de Jesus. Então não necessitaria castigo algum. Por isso que a vida que ele oferece é a vida perfeita. É o sacrifício perfeito, o sacrifício limpo, puro, aquela linguagem do Antigo Testamento. Sem nenhum tipo de mácula, o animal perfeito, a pessoa perfeita. Então, o pecador, quem nos escuta, precisa entender isso. O Cristo que eu sigo, o Cristo que eu estou comunicando a você, nele não houve pecado algum, nele não houve, como Pedro diz, dolo em sua fala, engano em sua fala. O que ele disse é verdadeiro. A sua vida é impecável. Ele não tinha motivo algum para ser condenado. Então a sua vida foi oferecida no meu lugar. O imperfeito que deveria receber a condenação sai livre, porque o perfeito toma o lugar do imperfeito. Então, eu preciso entender isso. O pecador que me escuta precisa entender isso, que Cristo não conheceu o pecado. A vida de Cristo é uma vida perfeita. E que através dessa vida perfeita, Ele pode oferecer a Deus
um sacrifício perfeito. Ele pode subir naquela cruz, ser castigado e Deus falar: tu é tão perfeito, filho, que eu vou te ressuscitar. E ele vai ressuscitar o filho. Mas Deus teve que fazer o quê? Do filho perfeito, aquele que se fez pecado por nós. Então, ele se oferta, vamos dizer assim, como sacrifício perfeito. Ele se coloca como o perfeito sacrifício pelo pecado. Se fez pecado não quer dizer que ele pecou a nossa imagem e a nossa semelhança. É que ele se oferece de uma forma para nos livrar do pecado. O que o pecador precisa escutar de nós é que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que eu finalizo aqui com você é que a morte de Jesus vai lidar com essas três coisas que o pecador precisa escutar. Ele precisa entender: Cristo morreu pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus tem que lidar com a natureza. Quem você é? Deus precisou lidar com a justiça dele. Ele precisava ser justo. E Deus precisava de um sacrifício perfeito para amenizar o seu coração, a sua ira. Veja que a linguagem da propiciação, aquela linguagem do pecado não, do sangue que cobre, veja que não é para eliminar a ira. É para trazer paz ao pecador arrependido. A ira continua sobre aquele que rejeita o Filho. A morte de Cristo só tem efeito para quem se arrepende e confia no sacrifício de Jesus. Quando isso ocorre, o sangue que foi derramado cobre este pecador e esse pecador é livre da ira de Deus. Lembra da expressão, ou da expressão não, da Páscoa, quando ela é estabelecida? Mata-se o cordeiro puro, cordeiro preparado para aquele momento. O sangue é colocado nos umbrais da porta, na entrada da porta. Quando o enviado da morte, o enviado de Deus para trazer a morte aos primogênitos no Egito, quando ele olha o sinal, ele vai embora. O sangue livra quem está dentro daquele ambiente da ira. Isso é uma simbologia, ou eu posso dizer um tipo, do que Cristo fez por mim e por você. A morte de Jesus nos livra da ira de Deus. Você é colocado, nós somos colocados para dentro de Jesus. Lembra do simbolismo do batismo? Mortos em Cristo, ressurgindo em uma novidade de vida, colocados para dentro. A ideia do batismo, essa expressão em Cristo, é colocado para dentro de, é jogado, é lançado para dentro de Jesus. Quando você é colocado em Cristo, como o texto de Paulo muitas vezes fala, em Cristo Jesus, você é escondido nele. Então imagina assim, é como se você estivesse em um ambiente protegido. Vai acontecer algo muito terrível ao teu redor, mas você estará em plena segurança, em plena proteção. Tudo ao teu redor vai estar assim, violentamente sendo agredido pela ira de Deus. E você estará em Cristo, livre. Entende?
a expressão colocado dentro de Cristo é que tudo ao teu redor vai estar, vamos dizer assim, tudo caindo, mas você em perfeita condição, em paz com Deus. Imagine, é difícil imaginar, mas tenta imaginar aí. Imagine um Deus, o nosso Deus, em fúria. Porque é uma coisa que a gente não fala. A gente acha que Deus não tem fúria, acha que Deus não... Ira é o quê? Só que a ira de Deus é na medida certa. Ela não é injusta. Às vezes a minha ira é injusta. A tua ira, a nossa ira é injusta. A ira de Deus não. A ira de Deus é perfeita. Ela é assim, em Deus, na sua natureza, tudo é perfeito. A sua justiça é perfeita, o seu amor é perfeito, a sua misericórdia é perfeita, a sua eternidade é perfeita, a sua ira é perfeita. É que a gente tenta esconder um Deus que se ira. A gente fala do amor de Deus, a gente fala da graça de Deus, a gente fala da misericórdia de Deus, como se essas coisas fossem maior no ser de Deus do que a sua ira. Mas em Deus nada é imperfeito, tudo é perfeito e tudo na medida certa. Não tem nada descontrolado, não tem nada fora do lugar. Até a ira de Deus, em Deus é perfeita. Mas imagine um Deus irado. Tem como imaginar? Eu não tenho. Não sei o que é isso. Não faço nem... Eu já não sei a profundidade do amor dele. Por mim. Eu muito menos sei o que é a ira dele por mim. Jonas Eduardo tentou escrever isso, né? Assim, a gente não tem capacidade. Assim, eu tremo muito quando eu leio. Para mim é um dos textos mais impactantes do Novo Testamento. É o texto de Hebreus 10. Sobre aqueles que jogam. O texto lá, vou parafrasear, tá, gente? Mas eu acho que é 10, 25. Confirma para mim, Adalberto, se é 10, 25 ou 35, eu não lembro. 25 é não abandonando a nossa congregação. Continuando. É mais embaixo. É como ele vai dizer assim: é como pisotear o Filho de Deus. Ele diz assim: ai daqueles que vão pisotear com seu calcanhar o Filho de Deus. Porque uma vez que você recebeu este evangelho glorioso, uma vez que você conheceu esse Cristo, agora vocês estão deixando, é o 25, deixando esse Deus de lado, abandonando a comunhão da comunidade. Mas, aí ele vai falar assim: mas você não tem dimensão do que é estar diante ou nas mãos de um Deus irado. Está no 10 aí em algum lugar. O próprio autor, ou seja, a própria Bíblia está dizendo que nós não temos dimensão do que é estar na mão ou nas mãos de um Deus em fúria. Oi? 31, né? Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Uma coisa terrível. Veja que a Bíblia está nos alertando. Eu não tenho dimensão e você também possivelmente não tenha essa dimensão. Agora imagine que o pecador que te escuta, que me escuta, ele precisa ser alertado disso. Ele começa no 29 a falar e termina no 31. Isso. Veja como é importante o pecador entender a consequência da rejeição que ele fará a respeito de Cristo. Lógico que o contexto de Hebreus é um outro contexto. Eu não preciso aqui dizer ou insistir para você apresentar Hebreus, não é isso. Apresenta só João 3,36, está ótimo.
Não precisa entrar. Aqui o contexto, por exemplo, é de alguém que já caminhou ou está caminhando na fé e agora ele pensa em desistir. Ele pensa em jogar tudo para o alto e falar: eu não quero saber desse tal de Jesus. Vou voltar às minhas práticas antigas. Aí o autor aos Hebreus está dizendo: opa, deixa eu te dar um alerta, filhão. Talvez tu ainda não tenha compreendido bem isso aqui. Mas deixa eu te dar como diz a molecada hoje, né? Deixa eu mandar um papo reto aqui para tu. Tu não sabe o que é estar nas mãos de um Deus em fúria. Não sabe como isso é terrível. Não sabe como é que é lidar com um Deus enfurecido. Cara, tenta imaginar isso. Deus diante de você em fúria. Deus indignado com você porque você rejeitou o filho dele. Veja, ele não vai olhar para o pecador que rejeitou o filho dele com olhos de amor. Ou a palavra é a verdade, ou ela é a mentira. Ou esse texto é inspirado por Deus, é conto da carochinha. E se o autor, inspirado por Deus, diz: se você rejeitar ele, sobre você permanece a ira de Deus. Eu tento imaginar o que é a ira de Deus. Eu não consigo imaginar. Mas eu sei que ela não é uma coisa tão simples de lidar, porque ele ofereceu para isso o filho dele. O filho dele disse: se possível, me livre desse cálice. Então, possivelmente, o filho dele entende o que virá pela frente. Mas eu não tenho nenhuma propriedade mental para tentar entender isso. Mas isso me causa um temor. Isso me causa um certo respeito por ele. Porque aí eu entendo a gravidade e a profundidade do que ele teve que fazer para me alcançar, para nos alcançar e para alcançar aquele teu amigo lá no trabalho, aquele teu amigo lá na escola, na faculdade, aquele teu vizinho, aquela tua vizinha, aquele teu primo, aquele teu tio, aqueles teus familiares. E isso precisa ter esse senso de urgência. Então, se você não sabia o que dizer, você já sabe o que dizer. Deus precisou lidar com a nossa natureza. Deus precisou lidar com a sua justiça e para isso ele ofereceu o seu Filho Jesus. Entende? O que eu recebi também transmiti a vocês. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que as pessoas precisam ouvir. Nada mais e nada menos do que isso. Porque Cristo morreu por ela. Depois você fala sobre os benefícios de seguir Jesus. Ele pode curar, ele pode resolver os problemas, mas nunca inverta os papéis. Ele precisa primeiramente entender porque Cristo morreu. Entende? Como isso é sério? Os apóstolos, eles não fizeram outra coisa a não ser anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. A segunda parte, nós veremos lá na frente, é sobre a ressurreição e os efeitos dela para a nossa vida. Aí nós vamos falar sobre outras coisas. A morte resolve o problema do pecado. A morte resolve o problema da nossa natureza. A ressurreição traz outra coisa maravilhosa. A consequência da ressurreição. E de todos aqueles que receberam o Filho que morreu na cruz. Entendeu? Vamos orar?